Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. E essa solenidade da Igreja não é um convite para decifrarmos o mistério da Trindade, de um Deus que se desdobra em três pessoas, mas antes é um convite para fazermos uma experiência deste Deus Trindade em nossas próprias vidas, purificando o nosso coração de toda aquela visão errada, falseada que nós temos de Deus muitas vezes. Então a palavra de Deus vem trazendo nessa liturgia luzes, para compreendermos o mistério da Santíssima Trindade e quem é Deus na vida de cada um de nós. Então, tomemos a palavra de Deus na primeira leitura, quando Moisés faz essa experiência no Monte Sinai. Moisés faz essa experiência de Deus. Diante do erro do povo, que se afastou de Deus, da aliança que Deus havia feito com aquele povo, caindo no pecado, na adoração de outros deuses, Moisés se dirige humildemente e numa atitude confiante nessa prece, nessa conversa, nesse diálogo com o Senhor, suplicando a Ele: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Caminha conosco. Embora esse povo seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas e os nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Que bonita oração que Moisés dirige a nosso Deus, nessa confiança de que o Senhor é piedade, é misericórdia e sempre oferece ao seu povo uma nova chance de corrigir os seus erros e buscar caminhar na proposta dele. Então, após essa prece bonita e profunda de Moisés em favor daquele povo pecador, Deus reafirma a sua aliança e dá uma nova chance. Primeira imagem que aparece para nós aqui do Deus Trindade, um Deus compassivo, misericordioso, rico em bondade, fiel, clemente, paciente. Essa é a imagem que aparece no livro do Êxodo, nessa experiência de oração de Moisés lá no Monte Sinai. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós temos uma imagem de um Deus que nos corrige o tempo inteiro, que quer nos destruir até mesmo, nos fazer mal por causa dos nossos pecados. Olhemos a palavra de Deus. Deus, Ele é compassivo e oferece uma nova chance para aquele que se arrepende, dos seus erros e busca corrigir a sua vida. Então, há essa proximidade de Deus com a humanidade, já no Antigo Testamento. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar aqui as condições para que Deus se faça próximo de cada um de nós. Que condições são essas? Trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia entre vós, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, nessa leitura de Paulo aos Coríntios, vem nos mostrar que Deus quer estar sempre presente conosco, mas da nossa parte nós temos que tomar iniciativas de estarmos sempre com Ele. Não adianta querer estar na presença de Deus se no meu coração há discórdia, não há paz.
Então, eu preciso cultivar dentro do meu coração um espaço para que Deus habite, para que Deus se faça presente em minha vida. Da mesma forma, é no seu lar, é no seu trabalho, no ambiente que você está. Você deve ser esse promotor da concórdia, da paz e do amor. Assim Deus caminhará conosco. Então, essas são as condições. Paulo termina sua carta com essa saudação que a cada Eucaristia nós escutamos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então, a cada Eucaristia, lá no início, quando o celebrante abre a celebração, já se coloca aí nessa saudação à Santíssima Trindade. É em nome de Deus que nós estamos nos reunindo. Em cada oração que fazemos, é em nome de Deus que estamos reunidos. Aqui sempre rezam o terço antes da Santa Missa, sempre começamos com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes nós vamos fazendo de forma tão automática esse sinal profundo, que ele vai sendo desvalorizado em seu significado. É o Papa Bento que uma vez falou sobre o modo que nós devemos fazer esse sinal de fé, esse sinal onde nós traçamos o sinal da cruz, invocamos a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre o momento que nós estamos de oração. Quando nós fazemos na testa lá o em nome do Pai, nós precisamos pedir que o Senhor nos livre de todos os maus pensamentos, de toda distração, de tudo aquilo que nos afasta de Deus naquele momento. Às vezes são tantas preocupações, faça isso. Senhor, tire da minha mente toda preocupação, toda angústia, toda aflição, e o pensamento é vosso nesse momento. Depois, no ventre, o lugar dos desejos, dos instintos nessa região. Então, Senhor, me ajuda a ordenar os meus desejos, os meus instintos. Depois, dos ombros, aqui o coração, lugar dos afetos, dos sentimentos. Senhor, cuida dos meus afetos, dos meus sentimentos. Eu quero ser por inteiro seu neste momento. Então veja o significado bonito que o Papa Bento traz para nós ao fazermos esse sinal da cruz. Então não façamos de qualquer forma, é um sinal profundo de fé no Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o sinal da nossa fé, é o sinal da Trindade. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho nós encontramos um Deus que salva. Um Deus que salva. Ele tem um plano para a nossa humanidade. Ele nos cria, Ele nos salva. Então, por isso, Ele envia o seu Filho unigênito. Ele amou tanto o mundo, tanta a humanidade, que Ele envia o seu Filho único para que o seu povo não morra, mas quem nele crê tenha a vida eterna. O Senhor Jesus não veio para condenar ninguém de nós. Ele veio nos trazer a salvação, Ele veio nos trazer a vida eterna. Essa é a intenção, esse é o plano de Deus. Então nós precisamos já, aqui na terra, ir experimentando aquilo que nós viveremos pela graça de Deus no céu, corrigindo as nossas atitudes, mais uma vez, e nos colocando nesse eixo da salvação, nessa proposta de Deus para as nossas vidas. O Senhor envia Jesus. Jesus é este ponto de encontro de Deus com a humanidade. Existe uma música que fala assim: Ele veio para ti, para poderes ir a Ele. Então é através de Jesus que nós vamos conhecendo Deus, o Pai. Jesus quem diz: quem me viu, viu o Pai, viu Deus. Então, Jesus Cristo é esse que vai nos mostrar o rosto de Deus, o rosto de Deus. Então, o Senhor toma essa iniciativa de vir ao nosso encontro para nos mostrar o caminho da salvação.
E por isso nós temos os evangelhos que estão aí como um manual para a nossa vida, para a nossa salvação, para corrigirmos as nossas más atitudes e nos colocarmos aí nessa proposta de Deus, mais uma vez, dizendo, né? Então é preciso olhar para Jesus. É preciso olhar para Jesus para experimentarmos essa presença amorosa de Deus, né? Deus, então, Ele cria a cada um de nós, a humanidade, por amor. Por amor, Ele envia Seu Filho para nos resgatar de volta para Ele, a nós que tantas vezes nos desviamos do Seu caminho. Ele envia o Seu Espírito Santo, né? Jesus envia o Espírito Santo para nos dar forças, para conseguir, na labuta de cada dia, né, ir abraçando a proposta de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, né, nós não podemos falar muita coisa, por se tratar de um mistério. Né? O mistério a gente não fala muita coisa. Né? Tem uma outra música que fala sobre isso, né? Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ou se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Então, prefiramos acreditar, né? Prefiramos acreditar em Deus. Jesus, Ele nos trouxe o rosto do Pai. Jesus entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E nós, o que temos feito em resposta a esse amor divino por cada um de nós, humanos? Deus é Trindade, uma relação profunda, uma comunicação perfeita. A exemplo da Trindade Santa, que nós possamos também aprender a amar, a servir, a nos comunicarmos bem uns com os outros, a nos colocarmos na presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.